Caros irmãos, a paz do Senhor, todos são bem-vindos, como sempre aqui nós falamos, todos os nossos irmãos sejam bem-vindos. Você professor da escola dominical, você aluno, você pastor, você obreiro, todos vocês são bem-vindos à nossa videoaula. A videoaula de hoje que está uma bênção, né? Como sempre, uma bênção, o Senhor nos dando aqui esta oportunidade de aqui explicarmos, contribuirmos para a sua vida espiritual, meu querido irmão, minha querida irmã. Então, com esta frase de início, né, essas boas-vindas, é o que eu desejo a todos, expresso aqui, de livre e espontânea alegria e vontade, dizer que todos vocês são bem-vindos para a nossa videoaula número 8, que tem como tema hoje a Igreja de Cristo. Está uma bênção, uma maravilha esta aula, mesmo porque a base aqui é a Bíblia. Claro, vamos usar aqui outros comentários, outras informações, porém a fonte primordial, a fonte indispensável é as Escrituras Sagradas, isto é, a Bíblia, a Palavra de Deus. Eu quero perguntar aqui, aliás, começar a nossa videoaula, número 8 de hoje, a Igreja de Cristo, perguntando a você, imagine se nós andássemos com as mãos, imagine o esforço que faríamos para nós aprendermos a andar com as mãos. Imagine se nós tivéssemos que imagine se o meu olho tivesse a função de ouvir, não é? O olho, imagine isso, o meu olho tivesse essa função, claro que isso não pode acontecer. Imagine se nós tivéssemos que cheirar com o ouvido, isso tem condições? E a mínima condição não teríamos, né? Porque Deus fez cada órgão, cada membro do nosso corpo com uma finalidade. Então não tem como. Por que estou dizendo isso? Porque hoje Paulo vai dar ênfase aqui nesse texto que nós iremos apresentar aos nossos irmãos, dará aqui grande ênfase à questão do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor, representada aqui na terra, né? Nós representamos a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo, isto é, o corpo de Cristo aqui na terra. É a igreja que o representa. Bem, então vamos à nosso primeiro slide, que nós vamos apresentar para os nossos irmãos o texto áureo da nossa lição bíblica. O texto áureo está aí, Mateus 18, 20, esta palavra, né, do Senhor Jesus Cristo, onde vai mostrar que não existe cristianismo individual. Jesus ele é muito claro quando ele mostra que a igreja não pode prosperar sem ele. Ele mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Então esse texto, bem selecionado para começarmos a nossa lição, o texto áureo, vai nos mostrar o seguinte, essa palavra do Senhor Jesus, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Isto é, o Senhor Jesus empenhou a sua palavra, ele promete não abandonar, não deixar a sua igreja aí de qualquer jeito, mas ele promete estar com a sua igreja, não é? A partir, aí vem aquela pergunta que nós temos colocado aqui. A partir de quantos crentes uma igreja é formada? A partir de quantos crentes uma igreja é formada? A gente ensina aqui uma tropa lá no exército, não é? Se tiver um militar e mais um comandando e mais 2 para obedecer aquele comando, ali já é uma tropa, entendeu? Então a tropa não pode ser de 1 mais 1, mas a tropa pode ser de 1 mais 2. Então Jesus diz aqui, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então podemos já entender, deduzir com isso que uma igreja ela começa com 2 pessoas, né, presentes ali em reunião. Se o assunto da reunião for Jesus, ele prometeu estar presente. Então uma igreja, ela pode iniciar-se, usando aqui a terminologia que nós vamos usar para a igreja, a partir da reunião de 2 pessoas, desde que o tema, o assunto seja o Senhor Jesus Cristo. Então ele diz, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, não para falar de futebol, não para falar de política, mas se o assunto é Jesus, ele promete estar conosco. Então, apenas este ponto de vista nosso aqui. Então, não existe cristianismo sem Jesus, não existe um cristianismo isolado. Precisamos, sim, vivermos em sociedade, como igreja. Jesus disse, onde estiver 2 ou 3, ele não disse, onde estiver um crente eu estou presente. Mas ele diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou presente. Não vou deixar vocês de forma alguma abandonados, não vou deixar vocês aí sozinhos. Vamos agora à nossa verdade prática. A nossa verdade prática diz o seguinte, conforme consta na lição,
traz as seguintes palavras, né? Cremos na igreja, que é o corpo de Cristo, una, santa e universal, Assembleia dos Fiéis, una e santa universal, Assembleia dos Fiéis, remidos de todas as eras e todos os lugares. Então, a lição, o autor, após fazer a sua explanação do assunto, comentar seu assunto, ele chegou a esta conclusão. Cremos na igreja, que é o corpo de Cristo, una, santa e universal, a Assembleia dos Fiéis, vejam só a condição, a Assembleia dos Fiéis, remidos, né, ou seja, alcançados pela graça de todas as eras e todos os lugares. Então, hoje, apesar de haver muitas denominações, a verdadeira igreja do Senhor, ela é uma só igreja. Bem, nós temos a nossa verdade prática. A nossa verdade prática está baseada aqui no texto da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 12 a 20, e depois vamos pular para o versículo 25, o 26 e o 27. Então, 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 12 a 20 e versículos 25 a 27. Então, isso aqui, essa lição foi muito bem escolhida, esta leitura bíblica, não é? Porque vai mostrar que no corpo do Senhor não pode ocorrer ou haver divisão, né? Paulo vai usar ali o corpo humano como ilustração para mostrar que a igreja ela não pode, os seus membros que formam o corpo dessa igreja, eles não podem viver isolados, sem a comunhão uns com os outros, né? Sem a koinonia, mas devem estar sempre juntos. Vamos lá? Vamos ao nosso primeiro versículo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Então ele ilustra a figura da igreja aí com a ilustração do corpo, né? O nosso corpo que tem muitos membros, cada membro com a sua finalidade, com a sua atribuição neste corpo. O versículo seguinte, o 13, pois todos nós fomos batizados em um Espírito. Vamos explicar essa questão desse batismo no Espírito. Muita gente confunde esse batismo aí com o batismo do Pentecoste, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então vamos explicar isso aqui. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebidos de um Espírito. Isto é, com a igreja do Senhor não há discriminação do Senhor, discriminação de pessoas. Não pode haver discriminação do Senhor. Não é para ocorrer isso, não é para existir isso. Por quê? Porque todos nós fomos comprados com o mesmo preço, o preço do sangue do Senhor Jesus. Coube ao Senhor Jesus, na sua obra redentora, unir tanto judeus de um lado e gentios de outro lado, juntando este povo para formar um só povo. Esses dois povos para formar um só povo, né? Que é a igreja do Senhor, alcançada por sua graça. O versículo 14, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos, conforme nós falamos aqui, já iniciei. Imagine que tivéssemos que cheirar as coisas com o olho. Imagine que tivéssemos que falar com o ouvido. É impossível isso. Por quê? Porque cada membro do corpo tem a sua finalidade neste corpo. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? A igreja de Corinto foi uma igreja muito abençoada, uma igreja que tinha muitos dons, né? Podemos dizer os 9 dons, essa igreja tinha, mas tinha seus problemas administrativos, seus problemas espirituais também. E aqui ele está mostrando a importância de cada membro ser útil neste corpo. A igreja do Senhor ela não pode viver só com pregadores, mas tem que ter ensinadores. Aliás, há muitos pregadores e poucos ensinadores na casa do Senhor. Eu espero que a partir de hoje, meu irmão, você tenha uma responsabilidade maior, o Senhor te desperte para esta obra, que é uma vocação, a questão do ensino na palavra do Senhor, seja na escola dominical, seja no púlpito da igreja, seja em qualquer lugar, usando as redes sociais, hoje que é uma bênção para você usar, não é? Redes sociais para você propagar a palavra do Senhor. Então deixa Deus te usar. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo, isto é, não existe membro, nosso corpo humano agora, olhe para o seu corpo humano. Então, a sua mão tem a finalidade, seus pés têm a finalidade, sua cabeça tem a finalidade. Nenhum corpo pode dizer, ou nenhum membro do corpo pode dizer, eu não preciso de você, de forma alguma. Vamos continuar. O verso 15, e se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Não, a orelha tem a sua função, os olhos têm a sua função, a boca tem a sua função, os ouvidos, etc, etc, né? Cada um
tem a sua função. Ninguém pode estar isolado, deixar de trabalhar, de cooperar na obra do Senhor. Esta foi a finalidade, Paulo despertar nos crentes da igreja de Corinto que todos eles são importantes. Nenhum pode trabalhar sem a dependência do outro membro. Precisamos uns dos outros para trabalharmos na obra do Senhor. Versículo seguinte, 17. E se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo mundo fosse, todos os nossos irmãos fossem, cantassem. Tudo bem, que benção cantar na obra do Senhor. Mas quem iria pregar? Ou então, se todos fossem pregador, quem iria cantar? Não é? Quem iria ensinar? Então, precisa. Quem iria orar? Né? Tem aqueles irmãos que sempre estão ali, aquelas irmãs, mulheres de oração. Né? Na sua grande maioria, as mulheres, elas se destacam na área da oração, ciclo de oração, etc. Sempre a presença maciça é a presença das irmãs. Imagina a igreja sem um corpo de oração. Aliás, orar é a função de todos nós, desde o pastor ao porteiro da igreja. Mas existe este ministério, né, podemos assim entender, da oração, que é uma bênção para mim e para você. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Né? Quer dizer, seria algo aqui, coisa indescritível. Imagina você olhar para um corpo e só ver a orelha, só ver olho. Né? Algo realmente assombroso. Verso 18. Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. Então Deus colocou, assim como Deus colocou uns para pastores, outros para mestres, outros para professores, enfim, outros com outros serviços, outros ministérios, né? Então o Senhor, assim como ele nos criou o nosso corpo humano com cada membro com a sua finalidade, todos os membros do nosso corpo, nossos órgãos, né? São importantes, têm a finalidade, assim também na casa do Senhor, todo crente tem a sua finalidade, todo crente é importante na obra do Senhor. 19. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Né? Imagine se ao invés de nós termos cabeça, tivesse só mão, uma mão, imagina uma mãozona. Né? Como esse corpo iria sentir o cheiro das coisas, né? Como iria ouvir as coisas, enfim, como iria raciocinar? Não dá para entender isso, né? É algo realmente que não tem como a gente explicar. Então, se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Então, há muitos membros no corpo da igreja do Senhor, todos constituindo um corpo. Em frente, versículo 20. Agora, pois, há muitos membros, mais um corpo. Então, há muitos membros, mais um corpo. Há muitos membros, não é? Membros superiores, inferiores, cabeça, tronco e membros, né, no nosso corpo. As principais divisões, mas tudo é um só corpo. Você olha para uma pessoa, vê todos os membros, mas é um só corpo. Todos os crentes reunidos de todas as eras, de todas as épocas, de todas as etnias, de todas as nações, enfim, de todas as tribos, línguas e nações, todos formam um só corpo, que é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Prosseguindo, verso 25. Para que não haja divisão no corpo. Imagine um corpo todo dividido, uma igreja dividida. Ela não pode prosseguir, ela não pode prosperar. Ela não pode. Mas antes tenha os membros igual cuidado uns dos outros. A importância de nós estarmos cooperando uns com os outros, né? Cada irmão cooperando de uma forma, com aquela vocação que recebeu, com aquela aptidão que tem para trabalhar na obra do Senhor. Verso 26, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Nosso corpo, por exemplo, se você tem uma dor de dente, uma dor de ouvido, todo o seu corpo sente, né? Você não fica feliz com aquela dor, não é? Com aquela pancada que você recebeu, às vezes no pé, etc., na cabeça, todo o seu corpo padece. Assim também a igreja do Senhor. Quando um membro está com um problema, toda a igreja deve se envolver para resolver aquele problema. Por quê? Porque aquele problema está, muitas vezes, comprometendo a eficácia do corpo. Então, vamos voltar ao verso 26. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Então, sempre que um irmão receber uma bênção na igreja, é motivo de nós nos regozijarmos, né, nos alegrarmos e não ficar com... Alguém pode ficar aí com inveja porque o irmão foi abençoado e você não foi. De forma alguma, alegre-se porque o Senhor que deu aquela bênção ao irmão pode também estender a bênção para você e até maior, mais ainda, lhe abençoar mais. Verso 27, que é o último versículo da nossa leitura bíblica diária, diz: Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Paulo, então, ele faz esse arremate no final, aqui
podemos aqui, claro que ele prossegue nesse estudo, mas ele diz, ora, vós sois o corpo de Cristo, nós somos irmãos, eu, você e muita gente, nós formamos o corpo de Cristo e seus membros em particular. Tudo bem? Vamos lá? Prosseguindo. Nós temos um objetivo geral na nossa aula de hoje aqui. Como sempre as outras aulas têm, também teremos o nosso objetivo geral na nossa aula de hoje. O nosso objetivo geral é o seguinte, é isso aí, mostrar a igreja como corpo de Cristo e os elementos que a identificam. Mostrar a igreja como corpo de Cristo e os elementos que a identificam. Vamos mostrar isso aqui ao longo da nossa ministração. Bem, agora vamos aos nossos objetivos específicos. Teremos 3 objetivos específicos para nós atingirmos ao longo desta aula, ou ao término desta aula. O primeiro objetivo é esse que está aí, apresentar o significado da palavra igreja e os seus desdobramentos. Então essa aula, como eu já disse, seja bem-vindo. Se você já sabe o assunto, o termo aqui, você já sabe no grego até, a pronúncia correta no grego, muito bem, no grego. Seja bem-vindo e você que não sabe, vai aprender agora. Então quem já sabe vai só rememorar, lembrar-se, né, do assunto, e quem nunca ouviu esse assunto, no caso de algum recém-convertido, ele vai aprender a partir de agora. Então é apresentar o significado da palavra igreja e os seus desdobramentos. O segundo objetivo nosso é isso aí, explicar os elementos que identificam a igreja. E o terceiro e último objetivo é conscientizar os crentes de que eles são membros do corpo de Cristo, irmão. Não tem como você viver isolado da igreja. Tem pessoas que dizem, olha, eu posso aceitar Jesus e ficar em casa? Bem, pode até a pessoa aceitar Jesus, mas ficar em casa, vai ficar isolado? Não, não fomos chamados para ficarmos isolados. Nós fomos chamados para fazermos a obra do Senhor. Fomos chamados para nos unirmos com os nossos outros irmãos, a fim de que esse corpo trabalhe na obra do Senhor e possamos ganhar muitas almas para o Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, para nós atingirmos esses objetivos aqui, nós vamos seguir este sumário que agora vou apresentar aos nossos irmãos. Teremos uma introdução, como sempre fazemos. Teremos 3 tópicos. O primeiro é este aí, o primeiro é a comunidade dos fiéis. O segundo, elementos que identificam uma igreja. O terceiro, o corpo de Cristo. E, finalmente, culminando com uma conclusão. Como introdução, nós vamos, a partir desse instante, já entrarmos no comentário. Primeiro ponto aqui, que eu gostaria de tratar com os nossos irmãos. O início da igreja. Quando a igreja iniciou? Quando ela teve o seu nascedouro, o seu início? Não é? Então, em primeira mão, já quero dizer aos nossos irmãos que a igreja começou no dia de Pentecostes. Foi o início ali da caminhada. Os primeiros passos a igreja estava dando, e este primeiro passo foi dado ali no dia de Pentecostes, né? Naquela 50 dias. Havia uma festa que era comemorada 50 dias após a Páscoa, por isso que chama-se Pentecostes, né? Que significa 50, ou seja, 50 dias após a festa, após a Páscoa, comemorava-se o Pentecostes. E ali havia muita gente, judeus da diáspora, todos ali, praticamente quase todos, ou todos, podemos assim dizer, por força de expressão, viam ali a cidade de Jerusalém para as festividades no templo e ali alegrar-se revendo muitos irmãos judeus, e também contemplando a formosura do templo e a formosura do Senhor, que é a principal finalidade de nós cultuarmos ao nosso Deus. Bem, há um texto aqui, se você quiser anotar, anote esse texto, está em Lucas 24, 49. É um texto, aquele texto que Jesus disse que eis que sobre vós envio a promessa do Pai. Então havia uma promessa de que o Senhor Jesus recomenda que seus discípulos eles ficassem na cidade de Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Isso está em Lucas capítulo 24, verso 49. Logo em seguida nós veremos aqui a ratificação dessa promessa. Então, em Lucas 24, 49, o Senhor Jesus disse o seguinte: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai.
Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então a igreja ela vai começar, ou começou ali no Pentecostes. Há uma ratificação, ou seja, uma confirmação dessa promessa, está em Atos capítulo 1, versículo 4, quando o Senhor Jesus praticamente repete quase as mesmas palavras a seus discípulos. O texto diz assim: e estando com eles, determinou-lhe que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste. Aquela mesma promessa que o Senhor tinha vaticinado em Lucas 24, 49, novamente ele ratifica, ele confirma essa promessa em Atos capítulo 1, versículo 4, que eles ficassem em Jerusalém até que ele recebesse a promessa, né? E ali pudessem ser revestidos do poder. Há outro texto aqui interessante, se você quiser anotar, está em Atos 1, verso 8, que mostra a promessa, ela se concretizando. Está em Atos capítulo 1, versículo 8, que diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, ou ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra, conforme Atos 1, verso 8. E se você quiser ler o início da igreja mesmo, você pode ler ali quando acontece o Pentecoste. Está em Atos capítulo 2, versículos de 1 a 4, dá-se ali o início da igreja do Senhor no Pentecoste. Bem, a igreja do Senhor, o destino glorioso da igreja, o destino glorioso da igreja. Jesus tinha dito lá em João capítulo 16, versículo 33, as seguintes palavras: tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu coloquei esse texto aqui, não consta da nossa lição, para mostrar o seguinte, é que o final glorioso da igreja, né, o autor até coloca, está no epílogo da história humana em Apocalipse. Isto é, a igreja começou no Apocalipse, mas o desfecho da igreja, isto é, o destino final da igreja, o epílogo, isto é, o desfecho final da história humana, encontra-se em Apocalipse. E o Senhor Jesus, nesse texto aqui de João, capítulo 16, que nós acabamos de ler, versículo 33, ele disse que no mundo tenhas paz, no mundo tereis aflições. Isto é, a igreja do Senhor, ela tem um destino glorioso, vaticinado na própria palavra do Senhor. Mas até lá, o Senhor Jesus nos advertiu que nós passaríamos por muitas e muitas aflições. Mas Ele nos garantiu, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isto é o quê? Um impulso para que todos nós possamos olhar para a vida do Senhor Jesus Cristo e pensar o seguinte: assim como Ele sofreu, padeceu, mas Ele ressuscitou. Assim também a igreja do Senhor vai passar por prova, por tribulações. Nós passamos como membros individuais, né, no corpo do Senhor. Nós passamos por provas, por situações difíceis, mas o Senhor tem sido nosso socorro bem presente na angústia. É importante também destacar que nós estamos inseridos neste grande projeto de Deus que é a igreja do Senhor. Então todos nós fazemos parte desta história, né? Por isso, irmãos, não deve existir entre nós essa questão de competição de membros, um querendo ser melhor do que o outro, né? Nós vivemos, por quê? Porque se começar essas questões de disputas, de cargos, de campos eclesiásticos, isso vai levar ao quê? Isso vai levar à separação, vai levar a brigas, intrigas, e isto vai prejudicar o corpo do Senhor, com certeza. Então todos nós estamos inseridos nesse projeto do Senhor, que é propagar o nome do Senhor Jesus Cristo. Outro ponto importante, o corpo de Cristo. Um corpo fala de quê? De unidade, né? O corpo fala de unidade. O autor coloca assim: o presente estudo pretende descrever a igreja como corpo de Cristo. Como corpo de Cristo. Então, esta é a finalidade da nossa aula de hoje, é apresentar a igreja como corpo de Cristo. Por exemplo, aqui, falando sobre corpo, a questão da unidade. Lembre-se, por exemplo, aqui, podemos citar como exemplo o corpo de bombeiros. O corpo de bombeiros é uma unidade, mas todos os bombeiros formam um corpo de bombeiros. Assim também todos nós, crentes em Jesus, todos nós, individualmente, quando nós estamos trabalhando juntos, e nós fomos chamados para isso, para fazermos a obra do Senhor juntos, formando o corpo do Senhor, assim como vários bombeiros formam o corpo de bombeiros. Não pode haver bombeiro isolado, né, apagando fogo sozinho. Tem que ter o quê? A presença do corpo ali. Bem, e sobre isso, eu gostaria de ler nesse instante, mostrando a importância do corpo de Cristo trabalhar em unidade, em harmonia,
uma ilustração aqui bem interessante que eu encontrei vou até apresentar aos irmãos deste livro. Este livro aqui é de um comentário bíblico expositivo de Weisberg. E ele diz numa página aqui que nós já marcamos, na página 798. Gostei muito dessa ilustração para mostrar que todos nós precisamos um dos outros. Seja você um pastor, seja você um membro, um diácono, ou um auxiliar de trabalho, ou um cooperador, ou uma regente de conjunto, ou um regente de conjunto, ou um membro daquele conjunto. Cada irmão é importante na obra do Senhor. Veja só que ilustração belíssima que vem contribuir com o nosso estudo. Vou aqui narrar, aliás, vou ler o que o autor aqui colocou. Ele diz o seguinte: um pregador conhecido falava em um encontro de pastores. E antes de começar a reunião, foi cumprimentar cada um dos presentes e conversar com eles. Um amigo lhe perguntou: por que gasta esse tempo com uma porção de homens que talvez nunca mais veja? O pregador de renome internacional sorriu e disse: é possível que me encontre na posição em que estou hoje, graças a eles. De qualquer modo, se não precisei deles para chegar até o alto, ou seja, a posição, posso precisar deles na descida. Nenhum servo cristão pode dizer a outro: meu ministério pode existir sem o seu. Então, essa ilustração vem mostrar a importância que cada irmão tem, a necessidade que temos de termos comunhão com os outros, porque mesmo que você pense que não vai precisar daquele irmão, aquele irmão pode ser muito útil na obra do Senhor e lhe ajudar grandissimamente. Por último, elementos que identificam essa igreja. Nós veremos que há elementos que identificam a igreja, né? Você sabe que hoje um produto ele é reconhecido, nós conhecemos verdadeiramente um produto pelo rótulo, né? Pelas informações ali, pelas especificações do rótulo, por aquilo que consta ali, gravado ali, impresso no rótulo. Então, a igreja do Senhor, ela também é conhecida. Por quê? Por causa dos seus elementos que a identificam. Nós vamos falar isso daqui a pouquinho. Primeiro ponto que nós iremos, o primeiro tópico que nós iremos falar é esse que está aí: a comunidade dos fiéis. A comunidade dos fiéis. Nós teremos 3 tópicos. O primeiro, a etimologia, veremos a palavra, né? A palavra no grego. Segundo, a assembleia dos cidadãos, e não dos cidadãos, às vezes as pessoas dizem cidadãos, mas é cidadãos. E terceiro, o significado da expressão Santa Igreja Católica. Então, pastor, o senhor vai falar sobre o catolicismo romano? Não, não vamos falar isso. Vamos falar sobre a Santa Igreja Católica. Aí você verá o significado desse termo católico, o que significa, né? Vamos ao nosso primeiro subtópico. Dentro do primeiro tópico, né, a comunidade dos fiéis, veremos agora a etimologia. Então, você sabe que a Bíblia, o Novo Testamento, é o livro que nós estamos vendo agora, né, a Epístola aos Coríntios, e todos os livros do Novo Testamento foram escritos na língua grega e não no hebraico. Então, foram escritos originalmente no idioma grego. Então, o termo que nós iremos falar agora, o termo grego para igreja é transliterado eclesia. Transliterado é eclesia. Você pode ver na sua revista, eclesia, né, com 2 Ks aqui, e um acento agudo no I, eclesia. Mas você pode dizer eclésia, já traduzido para o português, eclésia. Agora, quando é feita a transliteração, podemos ler como eclesia. Então, o que significa este termo, né? O termo eclesia ou eclésia significa chamados para fora. Então, do verbo grego ekaleo, que significa chamar, convocar. Então, esta é o grande significado, tá certo? Então, traduzindo tudo isso aqui, deixando mais claro para você entender, eclésia, que é a palavra para igreja no grego, significa os chamados para fora. Pastor, fora de quê? Fora deste mundo, não para sair e habitar em outro planeta, não é isso de forma alguma. Mas é nesse mundo, não é? Nesse sistema mundano que está aí, cheio de tantas aberrações, de tanto pecado, de tantas tentações,
de tantas falcatruas, né? O Brasil passando aí por uma situação politicamente aí vergonhosa, vexatória, mas está aí. Então, mas nós estamos inseridos nesse contexto de mundo, mas não fazemos parte ou não temos comunhão com este mundo já condenado aí ao maligno, né? O mundo já no maligno, a própria Bíblia fala. Mas nós estamos inseridos neste mundo que nós vivemos. Então, o termo grego significa, para a igreja, é eclésia. Esse substantivo, eclésia, né? Esse substantivo ele aparece muitas vezes no Novo Testamento. Cerca de, segundo o autor colocou aqui, 115 vezes aparece. Eu tenho a Bíblia aqui no grego e está aqui comigo. Ela, não li todos os textos, mas aparece cerca de 115 vezes esse termo eclésia. O termo em Atos 19, 32, 39 e 41. E nem todas as vezes que a Bíblia, aliás, poucas vezes que a Bíblia menciona, eclésia, não se relacionando com os chamados para fora, tem outro significado. E esse significado, este termo, aparece em Atos capítulo 19, que eu vou ler aqui. Então a ideia aqui é de ajuntamento ou assembleia, como aparece na Almeida Revista Atualizada. Então, dessas 115 vezes que aparece o termo eclésia na igreja, dessas 115 vezes, 5 não é traduzido para a igreja. Então, dessas 115, 5 não é traduzido para a igreja. Está em Atos capítulo 19, 32, 39 e 41. Vou ler os textos aqui. Aquele texto naquela confusão em Éfeso. Estão lembrados que Paulo estava lá em Éfeso e Paulo começou ali a ganhar almas para o Senhor, e isso trouxe um certo prejuízo, digamos assim, para aqueles vendedores, pessoas que vendiam estátuas da deusa Diana, né? E ali houve uma certa confusão. Então o texto diz: uns, pois, gritavam de um modo, outros de outro, porque a assembleia estava em confusão. Esta assembleia que estava em confusão, que o Novo Testamento coloca eclésia, não está se relacionando aqui com a igreja do Senhor, mas é um simples ajuntamento, isto é, a assembleia estava em confusão, não era a igreja do Senhor, e sim o povo, né, o ajuntamento das pessoas. E a maior parte deles nem sabia por que causa se tinham ajuntado. O verso 39 diz: e se demandais alguma outra coisa, averiguar-se-á em legítima assembleia. Então, mais uma vez aqui, já 2 vezes, este termo assembleia não se referindo ou traduzido por igreja. E finalmente o verso 41 diz: e tendo dito isto, despediu a eclésia, isto é, a multidão, isto é, aquela assembleia. É isso que o texto vai nos mostrar. Outro ponto interessante está o termo em Atos 7,38. E o termo em Atos 7,38 e Hebreus 2:12 vai mostrar mais 2 ocorrências. Nesse caso não vai se tratar nem da igreja do Senhor, mas sim vai tratar da congregação de Israel. Atos capítulo 7, versículo 38, diz assim: este é o que esteve entre a congregação no deserto. Então o texto lá, eclésia, mas não se referindo à igreja do Senhor, e sim à congregação de Israel. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, como o anjo que lhe falaram no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar. Então sempre, nem todas as vezes que o termo eclésia, você encontra o termo eclésia, nesse caso 115 vezes no Novo Testamento, há algumas particularidades que não se referem à igreja do Senhor, e sim à assembleia, o juntamento de pessoas, ou então está relacionado, nestes 2 casos aqui, Atos 7,38 e Hebreus 2:12, com a congregação no deserto e não a congregação ou a igreja do Senhor Jesus Cristo. Vamos agora ao nosso segundo subtópico do tópico primeiro, a Assembleia dos Cidadãos. Então, primeiro ponto, o termo na Septuaginta. Vamos falar um pouco sobre esse termo na Septuaginta. A Septuaginta. Vocês, pastor, o que significa Septuaginta? Então, Septuaginta foi uma tradução, a primeira tradução do idioma hebraico, da Bíblia, né, do Antigo Testamento hebraico para o idioma grego. Por quê? Porque você sabe que ao longo da história muitos judeus foram levados pelas deportações, pelos cativeiros, então a questão da diáspora dos judeus. Então havia muitos judeus que estavam ali no Egito. E eles, por não falarem mais o idioma hebraico, precisavam de uma Bíblia traduzida agora para o grego. O que é que foi feito então? 72 pessoas, homens inteligentes, capacitados,
eles traduziram a Bíblia, o Antigo Testamento, para o idioma grego. Para o quê? Para atender a necessidade desses judeus que estavam espalhados no mundo, principalmente ali no Egito, e que não falavam mais o idioma pátrio, né, da sua nação, e sim falavam o idioma grego. Por isso que houve essa necessidade dessa tradução do hebraico para o grego. Então, aí ocorreu, é usado esse termo Septuaginta. Septuaginta. Muito bem. Alguns chegam também a falar com a versão 70, né? A 70, né, no latim. Muito bem. Então, só para conhecimento sobre o termo. Na Septuaginta, que foi a tradução do hebraico para o grego, é usado o termo eclesia, no caso transliterado, para traduzir o hebraico carral. Então, o hebraico carral, que nós veremos aqui em Deuteronômio 23, verso 2, e 31:30, segundo Crônicas 6, verso 3, existe essa expressão carral. Quando os tradutores foram traduzir a Bíblia do hebraico para o grego, eles substituíram, ou aliás, traduziram este termo carral, que significa assembleia, que significa multidão, multidão humana reunida, eles traduziram por eclesia. Há inclusive o texto aqui que nós separamos, Deuteronômio 23, 2 diz: nenhum bastardo entrará na congregação, isto é, na eclesia do Senhor. Então, para ficar mais fácil, quando foi feita a tradução do idioma hebraico, originalmente hebraico, para o grego, essa versão recebeu o nome de Septuaginta. Sempre que apareceu a palavra hebraica chamada carral, que significa assembleia, multidão humana e reunida, foi traduzido por eclésia, porque tratava-se de assembleia, de ajuntamento e de reunião. Só para esclarecer os nossos queridos irmãos. O termo em Atenas, você sabe que Atenas foi uma das principais cidades da Grécia, né, muito famosa pelos filósofos, né, que deu ao mundo, e ali havia a Assembleia dos Cidadãos em Atenas. Então eles se reuniam ali em assembleia. Então esse termo originalmente foi criado lá no idioma grego, conforme nós já falamos, eclésia, né, a eclésia. Então era a principal assembleia da democracia, ali eles faziam as suas reuniões com as autoridades. Era uma assembleia popular e essa assembleia era aberta a todos os cidadãos do sexo masculino, desde que tivesse mais de 21 anos de idade e que tivesse pelo menos servido ali como militar pelo menos 2 anos. Então essa pessoa poderia participar desta assembleia ou desta eclesia. Então havia condições, precisava ser cidadão e precisava que seus pais também morassem ali, ou eles, né, fossem filhos de pai e mães que moravam ali na polis, isto é, na cidade. Então havia essa condição. Tá? Então era uma assembleia aberta a todas as pessoas do sexo masculino, então as mulheres ficavam de fora, veja só, havia esta discriminação. As mulheres não podiam fazer parte, e sim os homens, os varões acima de 21 anos, desde que eles tivessem servido mais de 2 anos no serviço militar. E geralmente essa assembleia dos gregos era feita ali diante da Acrópole e também podia ser na Ágora ou no teatro de Dionísio. Só para ilustrar a nossa aula, falamos sobre isso. Bem, amados, agora, quando chegamos no Novo Testamento, colocamos aqui o esplêndido significado no Novo Testamento. O significado deste termo é eclésia, e aí ele vai ganhar assim um corpo novo, né? Outra definição, uma definição esplendorosa, porque a eclésia ela vai ganhar assim uma conotação bem mais forte, maior, mais poderosa. Por quê? Porque agora vamos fazer parte da família do Senhor. Então, o esplêndido significado do Novo Testamento, mas o termo aparece no Novo Testamento com um significado glorioso, isto é, eu coloquei aqui como esplêndido. Por exemplo, Efésios capítulo 2, versículo 19, veja o que Paulo escreveu: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então, importante esse texto, por quê? Já que a eclésia, que foi criado esse termo lá na Grécia Antiga, contemplava, só podiam participar essa classe de pessoas que tivesse mais de 21 anos, tivesse servido há mais de 2 anos no exército
na atividade militar e que fossem filhos, seus pais residissem ali na polis, e mulheres não podiam participar, agora é diferente, porque a Igreja do Senhor recebe todas as pessoas de todos os lugares. Você pode ter mais de 21 anos, menos de 21 anos, seu pai pode ser crente ou não ser crente, você pode ser recebido sim na eclésia. E Paulo, aqui ele coloca, nós somos agora, não somos nem forasteiros, nem estrangeiros, mas concidadãos dos santos. Veja só que conotação ganhou esse termo eclésia agora. E da família de Deus. E tem mais um texto, se você quiser anotar aí, está em Romanos capítulo 11, versículo 17, irmãos, que diz assim: E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Isto é, nós, praticamente, Jesus veio para os judeus rejeitaram a obra da salvação, esta salvação foi transportada agora para, claro, os judeus também podem ser alcançados, como também os gentios. Isto é, nós não estávamos enxertados, né? Nós estávamos de fora, mas agora nós fomos enxertados, né, na videira, né, que é Cristo, nosso Senhor. Então hoje, conforme Hebreus 12, 23, nós participamos, ou nós só fazemos parte da Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos. Muito bem. Saindo desse segundo subtópico, vamos agora ao nosso terceiro subtópico, que vai tratar sobre o significado da expressão Santa Igreja Católica. Então estamos falando sobre a Igreja de Cristo, né, ou o corpo de Cristo, a Igreja de Cristo. Vamos falar agora sobre essa questão. O significado da expressão Santa Igreja Católica. Primeiro, você sabe que nós já falamos aqui ao longo dessas nossas ministrações, falamos sobre credos, né? Credo de Atanásio, e outros credos que nós falamos, o credo niceno, o credo niceno constantinopolitano, né, que foi um dos principais, e esse termo católico está mencionado também nesses credos, né? Nesses credos. Tem aqui uma anotação que eu peguei na Wikipedia, diz o seguinte: o credo niceno constantinopolitano, que é o principal, diz assim: é uma declaração de fé cristã aceita pela Igreja Católica, Igreja Ortodoxa Orientais, Igreja Anglicana e pela maioria das denominações protestantes. Então esse termo, Igreja Católica, não é coisa de agora, mas desde a época dos pais da Igreja, esse termo Santa Igreja Católica, não está dizendo que é Santa Igreja Católica Apostólica Romana, mas sim Santa Igreja Católica, que significa a Igreja Universal, né? A Igreja invisível, né, do Senhor, a Igreja. Bem, o termo católicos, ou católicos, né, significa universal, geral, significa literalmente de acordo com o todo, pois é substantivo composto de duas palavras, do catá e de rolos, né, e de rolos. Não vamos entrar aqui muito na gramática grega, não é o nosso grande objetivo. Agora, a preposição grega, a preposição, você sabe que é aquela, toda palavra invariável, né, que liga duas ou outras palavras, estabelecendo com elas uma certa relação, nós chamamos de preposição. Aí ele diz aqui, o autor da lição, a preposição grega katá significa de cima para baixo, contra, ao longo de, conforme de e de acordo com e segundo com. Então, só para nós falarmos, não vamos entrar muito nessa questão aqui, mas existe essa preposição grega para este termo católicos. A palavra holos quer dizer todo, inteiro e completo. Isto é, a Igreja Católica, a Igreja Católica que consta na Bíblia, a Igreja Universal, o termo universal, ele tem esse sentido de todo, de inteiro, de completo. Então, quando Paulo está escrevendo para a Igreja Universal, não está falando na questão da Igreja Universal do Reino de Deus, não. Ele não está falando, quando fala em Assembleia, não fala na Assembleia de Deus, não é, o sentido não é esse. O sentido é falar, mostrar a Igreja Universal, que no grego usa esse termo católico, né? Católico significa universal. Este é o sentido. Então, a Igreja, ninguém pense que a Igreja, quando fala de a Igreja Católica, a Igreja Universal, está falando ou defendendo que a Igreja legítima é a Igreja Católica Apostólica Romana. Não é esse sentido, mas sim a Igreja formada pelos verdadeiros crentes que seguem a doutrina apostólica, que não adoram a outro Deus a não ser o nosso verdadeiro Deus, que não entra na questão da mariolatria, certo? E muitos assuntos que nós poderíamos aqui falar. Prosseguindo.
Agora, Inácio de Antioquia. Foi importante a figura de Inácio de Antioquia? Foi, nós já falamos sobre Inácio de Antioquia em algumas aulas passadas, porque este Inácio ele foi o bispo de Antioquia, então é por isso que alguns chamam Inácio de Antioquia. Ele viveu aproximadamente do ano 70 ao ano 110 e empregou esse termo, né, católico para designar a igreja como o sentido de geral universal. Então ele usa esse termo para mostrar que esse significado de católico significa geral ou universal. Mas o significado exato do termo se perdeu com o tempo. Terminando aqui, amados, nós podemos sintetizar todo o assunto aqui com essas palavras aqui. A síntese desse tópico primeiro. A palavra igreja remonta à comunidade dos fiéis reunida em nome do Senhor Jesus. Apenas isso e nada mais. Certo? Vamos lá. Elementos que identificam uma igreja. Então veremos agora elementos que identificam a igreja. Nós falamos que um produto, para ele ser reconhecido, precisa ali as inscrições, né? Você olha o rótulo, vou comprar esse produto. Cadê o rótulo? Cadê as especificações do produto? Então a igreja do Senhor, ela tem sim elementos que identificam uma igreja, uma verdadeira igreja. Nós veremos aqui 4 subtópicos nesse tópico 2. Afinal, o que é a igreja? O segundo, as ordenanças da igreja, né? A adoração e a família de Deus. Então, elementos que identificam a igreja, né? Primeiro vamos ver a questão das ordenanças, primeiro vamos falar o que é a igreja, definir o que é a igreja. As ordenanças, a adoração, pode existir uma igreja verdadeira sem as ordenanças do Senhor, sem a verdadeira adoração e também sem ser família e família de Deus. Vamos ao nosso primeiro subtópico. Afinal, o que é igreja, né? O que vem a ser igreja? O que vem a ser igreja? Bem, o conceito nós veremos aqui alguns conceitos. O conceito do autor da lição bíblica é o seguinte: é toda a congregação, vamos aqui logo projetar aqui, o conceito do autor da lição bíblica. É toda a congregação ou assembleia que se reúne em torno do nome de Jesus Cristo, como Senhor e Salvador, professando sua fé nele, não poderia ser diferente, publicamente e de forma diversificada, aberta a todas as pessoas, a qual inclui o batismo e a ceia do Senhor nas reuniões específicas. Então, a definição do autor. A nossa declaração de fé. Nós vamos apresentar aqui aos nossos irmãos. A nossa declaração de fé, que foi recém-publicada, temos aqui o livro, Declaração de Fé, publicada pela nossa CPAD. Ele mostra aqui na página 119, ele dá também um significado sobre igreja. Vamos procurar aqui, vamos falar. Por exemplo, aqui ele fala sobre o que é a igreja. Igreja é a coluna e firmeza da verdade. Isso aqui é um texto, né? Mas ele diz assim, o vocábulo igreja refere-se a um grupo de crentes em cada localidade geográfica. Mais uma definição. Ele também ensina aqui, ensinamos que a igreja é una e indivisível, um só corpo, um só espírito, uma só fé e um só batismo. Aqui ele também diz, a palavra igreja significa literalmente chamados para fora, que nós já falamos. Então traz outras definições. Outra aqui ele fala, a igreja é formada por todos aqueles que Deus chamou para fora do mundo, tendo sido resgatados da vã maneira de viver por intermédio do precioso sangue de Cristo. A verdadeira igreja é constituída por todos os fiéis remidos de todas as eras e de todos os lugares, formando o corpo místico de Cristo por meio do Espírito Santo. Então, há muitas definições sobre igreja neste livro. A Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Há uma declaração ou um conceito do autor chamado R.N. Champlin. Nós vamos mostrar aqui e vamos ler esse conceito para a igreja. Temos aqui esta enciclopédia de Bíblia, Filosofia e Teologia. Alguns professores têm. É uma ferramenta indispensável na biblioteca de um professor. Então ele traz aqui alguns significados para a igreja. Traz também alguns significados importantes para a igreja do Senhor. Nós vamos ver aqui vamos ver se nós encontramos aqui uma definição. Ele mostra aqui, ele fala sobre a Igreja Católica Apostólica Romana, fala sobre, enfim, sobre muitos assuntos referentes à igreja. Por exemplo aqui, ele diz,
o vocábulo grego e eclésia significa basicamente os chamados para fora. Praticamente está de acordo com a nossa lição, dando a entender um grupo distinto, selecionado e tirado para fora de algo. É verdade que essa palavra nem sempre se refere a um grupo religioso, pois no grego clássico era empregada para indicar assembleia, reunião convocada pelo arauto, assembleia legislativa. Em Atenas, essas assembleias governantes eram eleitas pelos seus concidadãos por determinado período de tempo. E enfim, ele traz aqui várias páginas falando sobre a igreja primitiva, sobre os mistérios da igreja, o ministério, a natureza da igreja, enfim, não vamos entrar muito a fundo, mas se você quiser se aprofundar mais sobre a eclésia, você pode ler na Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia de R.N. Champlin, uma indicação caso você queira se aprofundar nesse assunto. Então são conceitos sobre o termo igreja. Agora, havia uma promessa, essa promessa dita pelo próprio Senhor Jesus Cristo, né, que ele prometeu estar presente na igreja. Então, aquilo que nós falamos, não, a igreja não pode viver sem a presença de Cristo. Afinal, ele é o autor da igreja, foi ele o autor da igreja, né? Então, Jesus, como ele prometeu, ele está presente na igreja por meio de quem? Do Espírito Santo, e esta promessa dele é até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 18, versículo 20, diz assim: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Aquele mesmo texto que nós lemos aqui no texto áureo. E a outra promessa aqui em Mateus 28, 20, Jesus diz: ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, havia essa promessa, há essa promessa, né, do Senhor Jesus Cristo. Ele não vai nos abandonar, mas ele promete estar com a igreja até a consumação dos séculos, isto é, para todo sempre, Jesus estará com a sua noiva, com a sua igreja amada. O segundo subtópico, vamos falar agora sobre as ordenanças, né? Sobre as ordenanças. E aqui nós colocamos já sobre o termo correto. Então nós não usamos o termo que os católicos romanos usam, falando sobre a questão do sacramento. Então o termo correto é ordenança e não sacramento. Então o termo é ordenanças, né? 2 ordenanças, vamos falar aqui. Agora, para deixar, vamos explicar aqui essa questão do sacramento. Fui atrás, vi, e muita gente pode perguntar: pastor, a igreja católica fala tanto em sacramento, nós falamos na Santa Ceia, né? Mas a igreja católica fala na questão dos sacramentos. O que é isso? Então, o que é sacramento? Primeiro, a definição da igreja católica. Tenho aqui: o que é sacramento? É cada um dos ritos sagrados instituídos por Jesus Cristo, para ele, né? Segundo a visão dele, né? Para dar confirmação ou aumentar a graça. Então, essa é a definição. No catolicismo são 7, é o batismo, a confirmação, a eucaristia, a penitência, a unção dos enfermos, ordem e matrimônio. As confissões reformadas, por sua vez, aceitam somente o batismo e a eucaristia. Claro, por isso que nós estamos falando aqui, nós vamos falar da eucaristia, vamos falar das ordenanças, né? Porque foi realmente uma ordem do Senhor Jesus Cristo, direta, clara, para que nós possamos obedecê-lo. Imagine se nós tivéssemos que fazer oração pelos mortos, né? Imagine só. Tá? Penitência, unção dos enfermos, nós fazemos, né? Penitência não, né? Jesus já fez o maior sacrifício, né, por nós. Bem, amados, deixando isso aqui, esse assunto de lado, né, assunto sacramento, vamos ao que interessa. A primeira ordenança. Então, a primeira ordenança que o Senhor deixou para nós, para a igreja do Senhor, foi o batismo, né? O batismo em águas. Mateus 28, 19 é aquele texto que diz: portanto, ide a todas as nações, ide ensinar a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então foi uma ordem que o Senhor deu para os seus discípulos, né? Ide, né? Ide, então está aqui no imperativo. Então foi uma ordem expressa pelo Senhor Jesus Cristo. Então a primeira ordenança foi o batismo. A segunda ordenança foi a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, lá em Lucas 22, 19, Jesus disse: fazer isto em memória de mim. Então a Santa Ceia é um memorial e uma ordem dada pelo Senhor Jesus: fazer isto em memória de mim. Outro ponto importante na nossa lição: o simbolismo do batismo. Então, o batismo, há um simbolismo no batismo, não é? É o rito que simboliza a nossa união com Cristo, é a nossa confissão pública de fé no Senhor Jesus Cristo. Então, o batismo simboliza o quê? A nossa união com Cristo, isto é, nós morremos para o pecado e ressuscitamos para uma nova maneira de viver. Ressuscitamos através desta obra salvadora
do Senhor Jesus Cristo e é a nossa confissão pública de fé. Romanos 6, verso 4, diz assim: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Então, o batismo significa isso, vida nova, né? Uma nova vida. Nós fomos sepultados, né, na morte por meio do batismo e ressuscitamos agora em Cristo, né? Essa ressurreição espiritual. A singularidade do batismo, essa importância do batismo. O batismo ele só deve ocorrer uma única vez. O batismo em águas, uma única vez. Não levando em consideração, claro, o batismo da Igreja Católica Apostólica Romana. E nós vamos dizer o porquê, né? Lá se batizam crianças, né? Recém-nascidos são batizados, sem a pessoa. Imagina, a criança não tem a mínima noção do que é pecado, não sabe praticamente de nada, ainda não raciocina. Por quê? Porque é uma pessoa inocente, né? É inocente, não tem como a pessoa. E nós veremos aqui, vamos citar aqui um texto que há uma condição sine qua non para a pessoa ser batizada. Então, a singularidade do batismo, como se nasce apenas uma vez, da mesma forma o batismo acontece uma só vez, né? E este batismo deve ser por imersão e não por aspersão, né? Imersão e não por aspersão. Agora, o fator primordial ao batismo. Existe um fator primordial ao batismo. Eu vou ler aqui um texto na palavra do Senhor para mostrar o fator primordial. Então anota essa referência, não consta na lição, mas aqui vamos trazer para os nossos irmãos. Está em Atos capítulo 8, amados. Atos capítulo número 8, vamos ler aqui. O texto não estava separado aqui, mas vamos ler agora. Atos capítulo 8, versículo 36 a 37, é aquele texto que vai mostrar aquela conversa do mordomo Mor, né, ali, da rainha Candace com Filipe. Vamos lá? Versículos 36 a 37, diz assim, amados. Atos, estava aqui abrindo em João. Atos capítulo 8, versículo 36 a 37, vamos lá. 36 diz assim: prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água, né? Naquele diálogo do eunuco, né? Do eunuco com Filipe. O eunuco disse: olha aqui a água. Estou lendo na NVI. Que me impede de ser batizado? Então ele olha, vai caminhando ali, encontra, vê que tem a água ali. Ele diz: o que é que me impede para que eu seja batizado, né? O que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crer de todo o coração. Então a condição para alguém ser batizado é crer. Vamos ver a resposta do eunuco? O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Lá depois Filipe batiza o eunuco. Então a condição para o fator primordial ao batismo é se a pessoa crê. Então como a criança pode ser batizada, né? Ainda que seus pais levem essa criança à frente, né? Aí tem aquele argumento, não, porque antigamente os judeus, os descendentes de Abraão, a nação de Israel, eles eram circuncidados ao 8º dia. Ele nem tinha consciência disso, mas ali foi um pacto que Deus fez com a nação de Israel, não é? Vemos Deus fazendo esse pacto com Abraão, toda a criança do sexo masculino seria circuncidada ao 8º dia, mas o batismo não é um pacto, o batismo é uma condição para todo seguidor do Senhor Jesus Cristo, desde que a pessoa creia que Jesus Cristo realmente é o Filho de Deus. Essa é a condição. Então, esse é o fator primordial ao batismo. O significado da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é o rito da comunhão. Significa a continuação da vida espiritual. Há um texto aqui de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16, que diz assim: porventura o cálice da bênção, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Então, todas as vezes que nós tomamos a ceia do Senhor, nós estamos participando como igreja da comunhão do Senhor, ou com a comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Por isso que é importante os irmãos estarem unidos, todos ali no só propósito, para servir a Deus, para que todos, no dia da Santa Ceia, todos nós possamos estar com a consciência tranquila, que estamos em paz com os nossos irmãos, em paz com Deus, para que nós não estejamos sendo condenados. O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Então, ceia é isso. O significado da ceia do Senhor é a comunhão contínua com o Senhor, não é? Contínua.
Muito bem. Vamos ver agora o fator primordial da ceia. Vamos falar também essa questão. O crente em Jesus precisa estar em comunhão com a igreja. Praticamente é a linha de raciocínio que eu acabei de falar agora aqui com os irmãos. O fator primordial da ceia, nós estamos em comunhão com nossos irmãos. Então precisamos estar em comunhão para participarmos da ceia. Agora, importante aqui é alguns equívocos. Ficou aqui embaixo, quase assim, não sei se vai dar para os irmãos lerem aí no smartphone, no computador. Equívocos sobre as ordenanças. É o último item deste segundo subtópico. Alguns equívocos. Existem alguns equívocos sobre a questão da ceia, né, do Senhor, da ceia do Senhor, praticamente. E para isso eu vou usar aqui, mais uma vez, a declaração de fé das Assembleias de Deus. Na página 122, ele mostra aqui pelo menos uns 2 equívocos, que as pessoas às vezes têm assim sobre a ceia do Senhor, tem alguns equívocos, né? Interpretações erradas. Então, por exemplo, olha aqui, 2 equívocos. Primeiro, essas ordenanças não transmitem qualquer poder, tanto a ordenança do batismo como a ordenança da ceia do Senhor. Ele diz assim: essas ordenanças não transmitem qualquer poder místico ou graça salvífica. Por quê? Porque você já é salvo. A pessoa, quando se batiza ou pede o batismo, está tomando a ceia, porque essa pessoa já foi alcançada, né, pela salvação em Cristo. Então, repetindo, essas ordenanças não transmitem qualquer poder místico ou graça salvífica, mas são um rito simbólico, universal e pessoal que aponta para as verdades centrais da fé cristã. Outro equívoco: o batismo e a ceia do Senhor não produzem qualquer mudança espiritual. As pessoas acham, não, vou tomar a ceia, agora vou ter uma mudança espiritual, agora vou ser um homem mais espiritual. Não, não é por isso não. Certo? Então você, meu irmão, você tem uma mudança espiritual a partir do momento que você abre seu coração para Jesus habitar nele. Então a Santa Ceia do Senhor não vai lhe trazer uma mudança espiritual. Mudança espiritual é quando o velho homem morre, você agora vive em Cristo. Então o batismo e a ceia do Senhor não produzem qualquer mudança espiritual em que deles participa, né? Quando a pessoa participa, não produz. Tem pessoas que dizem, não, você vai comer o pão e você vai ser curado. Essa não é a finalidade do batismo, da Santa Ceia. Você vai tomar o vinho, meu irmão, e você vai ser curado agora. Não é essa a finalidade. Nós tomamos a Santa Ceia, participamos da ceia, não para sermos curados, porque já somos curados. E ainda que você enfermo, meu irmão, tome a Santa Ceia, Jesus, por a sua infinita graça e misericórdia, pode lhe curar. Mas isso não é a finalidade do batismo, é lhe dar salvação, é lhe dar assim libertação, é lhe curar das enfermidades. Não é essa a finalidade, né? Santa Ceia do Senhor é um memorial, nós já falamos sobre isso aqui. Então é importante deixar isso bem claro para os nossos queridos irmãos. Vamos o terceiro subtópico, a adoração. Então estamos falando sobre a igreja do Senhor, sobre elementos que identificam a igreja. Uma igreja ela não pode viver sem adorar ao Senhor, o nosso Deus. Então vamos, a partir de agora, falarmos sobre adoração. Primeiro ponto aqui que eu gostaria de chamar a atenção dos nossos queridos irmãos é sobre o nosso dever. Então nós temos esse dever, né? Não vou dizer um direito, é o nosso dever de adorar o Senhor, por tudo que Ele fez por nós, né? Por tudo. Então, os crentes se reúnem para adoração, e deve ser uma adoração pública e coletiva. Ninguém pode e deve adorar isoladamente, né? Devemos adorar publicamente. Então você está na sua igreja, a igreja está louvando a Deus, adore também ao Senhor, louve ao Senhor, ore ao Senhor, cante ao Senhor, alegre-se com os irmãos. Por quê? Porque você foi chamado para a adoração, e a adoração pública e coletiva. E aqui eu coloquei aqui um texto, se você quiser anotar, não consta na lição, está em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 29, né? Aquele texto que diz, dai ao Senhor a glória de seu nome, trazei presentes e vinde perante Ele, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Então, ainda que você não leve presentes materiais, mas leve o seu ser, leve o seu coração, esteja na igreja com o coração para adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Outro texto está no Salmo 29, verso 2, é o mesmo texto, não é praticamente o mesmo texto, mas no final diz, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Outro texto, Salmo 96, verso 9, novamente fala, tremei diante dele todos os moradores da terra. E a parte A diz, adorai ao Senhor na beleza da santidade. Então a gente vai à igreja adorar o Senhor por causa da sua santidade, por aquilo que Ele fez, por seu amor, por ter nos alcançado. Então, em forma de retribuição, o que nós devemos fazer é
adorar ao Senhor. Então é um dever o crente adorar ao Senhor. Significado dos termos. No grego há duas palavras para designar esse termo adorar. Adorar. É proskinel e latreuo. Proskinel e latreuo. Esse texto, ou esse termo proskinel, significa adorar, render graças, homenagear, né? No sentido de prostrar-se, conforme Apocalipse 19:10, aquele texto que mostra que João, eu lancei-me a seus pés para o adorar. Então, é esta expressão aqui, é este termo, proskinel, e latreu, que significa servir a Deus. Então, todos nós, crentes no Senhor Jesus, a gente não pode, a nossa adoração ela não pode ficar sem o serviço sem adoração. Aliás, é impossível alguém adorar a Deus sem servi-lo, né? Mas porque nós o adoramos, nós o servimos, e servimos e o adoramos. Nós veremos aqui essa questão. Definição do termo. Perdão, aqui vamos, o nosso dever, já falamos, significado dos termos, acabei de falar. Mais um aqui, definições do termo. À luz da Bíblia, podemos definir a adoração como serviço sagrado. Então, à luz da Bíblia, a adoração, você deve entender como serviço sagrado, culto, reverência a Deus, né, por suas obras, conforme o Salmo 92, verso 1 a 5, e por aquilo que Deus é. Então, a gente adora a Deus por causa das suas obras, né, por suas obras, Salmo 92, verso 1 a 5, e por aquilo que Deus é, o Salmo 100, verso 1 e 4. É importante também aqui nós deixarmos claro aqui que a gente não deve, nós crentes em Jesus, adorar objetos ou coisas ou pessoas, né? Infelizmente já vi pessoas crentes em pleno púlpito, até mesmo pregadores, assim, força de expressão, usar esse termo, dizer que adora tal coisa, tal objeto. Então isso aí está errado. A adoração ela é exclusiva a Deus. Infelizmente no nosso português esse termo perdeu a sua etimologia, mas nenhum judeu adora outra coisa a não ser a Deus, né? Um judeu não adora um objeto, um judeu não adora uma coisa, ele adora a Deus, porque ele aprendeu, e Jesus inclusive lá em Mateus capítulo 4, versículo 10, Jesus repreende Satanás, né? Quando ele diz, vai de Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então somente a Jesus a gente deve adorá-lo, né? Não devemos adorar a coisas, a homens. Felizmente existe esta adoração velada, muitos adoram e ovacionam, até adoram cantores, pregadores, só vou para a igreja se for aquele pregador, se for aquela cantora. Isso é uma forma de adoração, não deixa de ser, né? Mas etimologicamente falando, adorar é prostrar-se. Então quando alguém diz assim, eu adoro este objeto, eu adoro este relógio, eu adoro este carro, isso está errado. Por quê? Você vai se prostrar diante de um carro? Você vai render culto a um objeto? Não. Então não usa a palavra. Não usa essa palavra. Já tive um professor meu de teologia que chegou em plena aula a citar, né, dizer que adorava tal coisa. Eu tive que falar com ele, professor, esse sentido está errado e tal. Adorar é somente ao Senhor, nosso Deus, né? E teve que depois concordar comigo. Às vezes, assim, força de expressão, a pessoa diz, mas não está correto, não é certo a pessoa dizer que adora a objetos. Por quê? Etimologicamente falando, adorar significa isso, né? Prestar culto, prostrar-se, reverenciar. E você não deve reverenciar um objeto, a menos que você seja um idólatra, coisa que um servo de Cristo não é idólatra, tá bom? Só para ilustrar. A semelhança dos termos. Não há diferença entre servir e adorar, nem entre prostrar-se e adorar, né? Aquilo, né? Quem adora é porque serve e só se prostra quem adora. Então não há essa dificuldade. Elementos de um culto. Então, a nossa parte agora, vamos falar sobre esse ponto aqui. Elementos de um culto. Então, num culto deve ter oração, deve ter louvor, deve ter leitura bíblica, deve ter pregação, deve ter testemunho, deve ter oferta, né? Manifestação dos dons do Espírito Santo, isso é importante, conforme 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, estas palavras. Que fareis, pois, irmãos? Paulo aqui, irmãos. Ele diz, que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. Então, a verdadeira igreja, uma igreja que realmente cultua a Deus, esses elementos que constam aqui não podem faltar numa verdadeira adoração, num verdadeiro povo que serve e adora ao Senhor. O outro subtópico, a família de Deus.
a família de Deus. Então, estamos falando sobre elementos que identificam a igreja. Nós fazemos parte da família de Deus. Nós já lemos textos aqui que falam sobre a questão da família do Senhor. Agora, importante aqui, alguns equívocos. Alguns equívocos. Não podemos confundir, irmãos, igreja com templo. Igreja somos nós, a eclésia, né? A eclésia somos nós, eu, você, os irmãos, servos de Cristo. Nós somos a igreja. O prédio lá é o templo, né? É o templo, a casa, né? A casa. Então, igreja, não devemos confundir igreja com templo. A casa de Deus é outra coisa. Então, às vezes a gente diz assim, força de expressão, né? Vamos à igreja, né? Como se quisesse dizer, vamos à casa, né? Vamos ao templo, vamos à congregação. Nós usamos isso. Mas nós devemos dizer, apesar das pessoas dizerem, vamos à igreja, né? Isso com relação aos prédios e ao templo, o certo seria, vamos ao templo, né? Vamos ao templo para nos encontrarmos com a igreja. Esta é a expressão correta. Vamos ao templo para nos encontrarmos com a igreja. A igreja de quem? A igreja do Senhor. Somos nós, eu, você e outros irmãos. A outra expressão aqui sobre agora sobre casa de Deus, né? Há passagem no Novo Testamento em que o termo casa aparece referir-se à igreja, né? Casa de Deus aparece referir-se à igreja. Há um texto aqui de 1 Timóteo 3, verso 15, né? Ele diz, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Então, esse texto aqui. Há outro que diz assim, 1 Pedro 4, 17, já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, isto é, pela igreja. Outro termo usado aqui para a igreja também é casa espiritual. Casa espiritual. O texto está em 1 Pedro 2, verso 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo. Então nós também somos casa espiritual, né? A igreja do Senhor é casa espiritual. O termo casa também é utilizado na Bíblia, né? Metaforicamente para designar a família. Por exemplo, lá no texto famoso de Josué, capítulo 24, versículo 15, quando ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então tudo isso aqui está mostrando a família, né? Casa espiritual tem a ver com a família do Senhor, casa de Deus, o termo casa e família de Deus. A igreja é citada como a família de Deus. Nós, a igreja do Senhor, também é conhecida como a família de Deus. Há o texto aqui, não sabeis vós que sois templo de Deus? Perdão, o texto aqui é Efésios 2,19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então, mais outra designação aqui para a igreja, família de Deus. Outra designação para a igreja, esta aqui, templo de Deus, né? Templo de Deus. O templo de Deus espiritual, conforme 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, é aquele texto que diz, não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Esse texto aqui. Então, todas essas expressões, casa de Deus, casa espiritual, o termo, família de Deus, templo de Deus, todas essas expressões que nós usamos, refere-se também à igreja do Senhor. A síntese desse tópico, amados irmãos, é esta aqui. A síntese do tópico é esta aqui. As ordenanças, batismo e ceia, a adoração e a reunião das pessoas são elementos que identificam a igreja. Então, vemos aqui ordenança, né, que é o batismo e a ceia do Senhor, a adoração e a reunião de pessoas são elementos que identificam a igreja. Então, toda a igreja onde ela participa da Santa Ceia do Senhor, uma igreja onde as pessoas adoram a Deus e essas pessoas reúnem-se em harmonia para cultuar ao nosso Deus, ali sim, esses sim são elementos que identificam uma verdadeira igreja. Saindo agora desse tópico, o segundo, nós vamos para o nosso terceiro tópico. O terceiro tópico, nós vamos falar sobre o corpo e seus membros, a morada de Deus e os membros do corpo. Apenas esses três subtópicos. Vamos ao nosso primeiro. O corpo e seus membros. Então nós começamos essa nossa lição aqui mostrando a importância do corpo. Paulo ilustra a importância do nosso corpo, os membros do nosso corpo, e ele mostra isso como ilustração para mostrar a importância da harmonia do corpo do Senhor, que é a igreja do Senhor. Então não podemos viver de forma isolada. Os nossos membros, eles são importantes no nosso corpo, todos são úteis
cada membro tem a sua finalidade, e assim também Paulo, ele ilustra isto, usando essa figura do corpo humano, para ilustrar a igreja, que a igreja do Senhor ela precisa de seus membros, dos membros, para ela funcionar perfeitamente, mostrando, destacando a relevância de cada membro do corpo. Pronto. Vamos agora falar sobre o corpo. Então, o corpo, a igreja é o corpo místico, né, de Cristo. Efésios 1, 22 e 23 é aquele texto que diz: e sujeitou todas as coisas a seus pés, sobre todas as coisas o constituiu como a cabeça da igreja. Então, a igreja, ela tem uma cabeça. Quem é a cabeça? É Cristo. E o verso 23 diz que é o seu corpo. Então, a igreja é o corpo do Senhor Jesus, a plenitude daquele que cumpre tudo em nós. Então, a igreja é o corpo místico de Cristo, representa o corpo místico de Jesus, né? Aí diz, pastor, o senhor está usando esse termo místico, né? O que é místico? É aquilo que a inteligência humana tem dificuldade de explicar, né? Ou seja, que não são coisas que não se dão segundo as leis da física, né? Mas são coisas sobrenaturais, coisas espirituais, um fenômeno. Outro ponto importante, os membros do corpo. Então, falamos sobre o corpo, vamos falar sobre os membros do corpo. Então, Paulo chama a atenção para o seguinte detalhe: o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, né? Conforme 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Lembra-se que eu falei aqui sobre o corpo de bombeiros? Pois é, então assim como o corpo de bombeiros, eles são importantes, a junção de todos os militares ali para formar um corpo de bombeiros, assim também acontece com a igreja do Senhor. O corpo é um e tem muitos membros. Então, o corpo, a igreja do Senhor, ela é uma só. Mas ela tem os membros, que são muitos. Sendo muitos, são um só corpo. Então, muitos membros formam um só corpo, que é a igreja do Senhor. Agora, é claro que a transcendência de Cristo. Cristo, ele é transcendente à igreja. Ele, isto é, superior à igreja. Jesus é maior do que a igreja, claro, né? Aquilo que transcende a natureza física das coisas, né? Ou seja, metafísico, elevado, superior. Então, longe de confundir Cristo com a igreja, pois Jesus é transcendente. Então, é claro que a igreja, ela forma o corpo do Senhor Jesus, representa o corpo do Senhor, mas ela não é Jesus. Jesus, ele é transcendente, tá? Isso é importante. Colossenses 1, 16 e 17. O que Paulo nos ensina é que pertencemos a Cristo, e por ele somos membros do seu corpo, conforme 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Eu vou ler aqui esses dois textos, um texto aqui de Colossenses 1, 16 e 17, diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas. Aqui é para mostrar essa transcendência de Cristo, mostrando que ele é superior a todas as coisas. Colossenses 1, 16 diz: porque nele que em Cristo, foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E o verso 17 diz assim: e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Mostrando aqui a questão da transcendência do Senhor Jesus Cristo. Bem, meus amados irmãos, falando ainda sobre o corpo de Cristo, vamos falar agora sobre este segundo subtópico, que é a morada de Deus. Estamos falando sobre a igreja, né? Vamos falar agora sobre a morada de Deus, né? Porque a gente sabe, vamos citar aqui, Deus no Antigo Testamento morou ou habitou em tendas, aliás, no tabernáculo, depois no templo, e agora, onde é que Deus está habitando, né? Vamos mostrar isso aqui aos nossos amados irmãos. Agora, importante aqui é nós falarmos sobre essa figura do apóstolo Paulo, né? Que antes chamava-se Saulo. Então, nós já falamos aqui que a igreja do Senhor não está abandonada, a igreja do Senhor não está isolada, a igreja do Senhor não está esquecida pelo Senhor, mas o Senhor Jesus, ele acompanha a história, a trajetória da igreja. Nós vimos no caso aqui do apóstolo Paulo, que antes era Saulo. Quem foi esse homem chamado Saulo? Foi um perseguidor da igreja. Então ele perseguia o corpo do Senhor, perseguia a igreja de Cristo. Só que ele, ao perseguir a igreja de Cristo, ele estava perseguindo a quem? A próprio Senhor Jesus Cristo. Então, nós colocamos aqui o alvo de Saulo. Qual era o alvo de Saulo? O alvo de Saulo era prender os cristãos, porque ele entendia que os crentes em Cristo era um grupo dissidente do judaísmo, uma seita do judaísmo que tomou agora Jesus
como Deus e não aquele Deus de Abraão. Então Paulo tinha essa visão distorcida. Depois, claro, ele teve aquele encontro com o Senhor. Então quando Saulo de Tarso se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, né, que Damasco ficava ali na Síria, ele ouviu a voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então a igreja do Senhor, ela tem um vigilante. A igreja do Senhor tem alguém que está olhando por ela, né? Há um texto, aquele texto do Salmo 121, versículo 4, aquele texto que diz: eis que não dormitará, nem tosquenejará aquele que guarda a Israel. Então, Jesus, ele está observando a sua igreja. Então, a igreja do Senhor não está isolada no mundo, tem um acompanhante. Então, Saulo perseguia a igreja do Senhor, mas Jesus acompanhou Paulo. O defensor do corpo. Nós já falamos aqui, citamos o texto de Mateus 28, verso 20, quando Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então nós já falamos que Jesus é o defensor do corpo. Então a igreja existe aqui na terra, mas tem um defensor, e este defensor é o Senhor Jesus Cristo. Então citamos agora o caso de Paulo. Então Saulo perseguiu os discípulos de Jesus, mas o Senhor se identificou com eles. Então quando Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não estava perseguindo só a igreja ali de Jerusalém, ou os crentes que estavam em Damasco, ou em outras regiões ali, mas ele estava perseguindo o próprio Cristo. Então quem persegue o corpo de Cristo, que é a igreja, está perseguindo o próprio Senhor Jesus Cristo. Aí depois, claro, Paulo teve aquele encontro com o Senhor Jesus, ali no caminho de Damasco, a sua vida foi mudada. Deus usou de forma notória, sobremaneira, a vida desse apóstolo, né, o apóstolo Paulo, e tornou-se um grande pregador, o maior pregador de todos os tempos. Depois do Senhor Jesus Cristo, foi o apóstolo Paulo, o maior missionário, né? Então a nova visão de Paulo: o apóstolo foi revelado que a igreja é o corpo espiritual. Interessante. Antes ele achava que a igreja era uma seita, prendia os crentes, maniatava os crentes, levava os crentes para as prisões, para as torturas, certamente. Mas agora, com a nova transformação, Paulo agora tem uma nova visão. Né? Agora ele não é mais perseguidor, agora ele vai ser perseguido. Por quê? Porque ele vai ter uma visão clara de que a igreja realmente é o corpo do Senhor. Mas foi necessário aquela experiência no caminho de Damasco, porque ele entendeu que realmente, ao perseguir os cristãos, ele está perseguindo ao próprio Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque a igreja é o corpo do Senhor Jesus Cristo, né? Representa o Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Então o apóstolo foi revelado que a igreja é o corpo espiritual de Cristo, sendo o Senhor mesmo a cabeça. Ele mostra isso aí em Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23, e depois em Colossenses capítulo 1, versículo 18. E seus membros são o templo de Deus, a habitação do Espírito Santo, conforme 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, nós já lemos esse texto. Então veja só que mudança Paulo teve, né, mudança brusca Paulo teve ali quando tem aquele encontro com o Senhor Jesus. Bem, a igreja do Senhor também, a casa do Senhor, ou a morada de Deus, está aqui, tem um texto de Efésios capítulo 2, versículo 22, que mostra que essa morada de Deus é a morada do Espírito Santo. Então Deus agora habita, nós vamos mostrar essa questão um pouquinho mais à frente, a nova habitação. O texto diz assim: no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Então Deus nos salvou, Jesus nos salvou, né, nos reconciliou com Deus, a fim de quê? A fim de que esta habitação de Deus não seja mais no tabernáculo, não seja mais no templo, mas no próprio coração do servo de Cristo. Nós vamos falar um pouco agora sobre o tabernáculo e o templo, né? Você sabe que o tabernáculo foi a primeira tenda ali no deserto para o povo adorar o Senhor. Deus ali então apresentava-se, estava ali no Santo dos Santos, e ali os sacerdotes faziam os sacrifícios. Não vamos entrar aqui bem em detalhe para nós não sairmos aqui do templo. Mas o tabernáculo e o templo de Jerusalém representavam a presença de Deus. Então o fato da existência do tabernáculo e posteriormente do templo simbolizava, aliás, mostrava ali a presença de Deus, conforme Êxodo capítulo 40, versículo 34 e 2 Crônicas 7, 2, 16. O salmista diz: Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Então esta era a expressão aqui de adoração, de reconhecimento que a casa do Senhor era... Ele amava estar na casa do Senhor. Por quê? Porque ali era a habitação do próprio Deus. E agora, já que o Espírito Santo está habitando no nosso coração, nós devemos amar esta morada, zelar esse corpo que Deus nos deu. Por quê? Porque agora, e é isso que nós vamos falar, a nova habitação, né?
Então não existe mais templo em Jerusalém, apesar dos judeus agora estarem novamente com a intenção de reconstruírem o novo templo, já estão fabricando inclusive objetos para na construção do terceiro templo, estes já estejam prontos ali. Então não existe mais o templo de Jerusalém, mas Deus habita agora no cristão individualmente. Então Deus agora, ele não está mais habitando no tabernáculo, ele não está mais habitando no templo, né, como o templo de Salomão, ou o templo de Zorobabel, ou o templo de Herodes, mas agora ele está habitando aonde? No coração individual de cada crente. E aliás, isto foi uma promessa dita pelo Senhor Jesus Cristo. Está lá em João capítulo 14, versículo 23, quando ele diz, Jesus diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então há este vaticínio, esta promessa do Senhor Jesus. Agora há condições. Jesus diz aqui que ele só vai habitar, só vai morar se alguém amá-lo. Então ele diz, se alguém me ama, então a condição é nós amarmos o Senhor Jesus. Mas é só amar? Não. Guardar o quê? Guardar a minha palavra, a palavra dele, né? Isto é, guardar o quê? É obedecer. Então a gente precisa amar Jesus, mas também obedecê-lo. Não tem como nós amá-lo sem obedecê-lo, né? Precisamos amá-lo, obedecê-lo. E ele diz, e meu Pai o amará. Então se nós amarmos a Jesus, se nós obedecermos a Jesus, vamos ter o amor de quem? O amor de Deus. E aí, em contrapartida, em resposta a essa nossa situação, o que é que Deus fará? E Jesus diz, e viremos para ele quem? Para o crente, para o servo dele, e faremos nele morada. Morada aonde? No ser, no corpo, no coração, né? No coração, conforme João 14, 23. É muito importante isso aqui. Ainda agora no nosso terceiro e último subtópico, vamos falar sobre os membros do corpo. Falando sobre o membro do corpo, sobre os membros, vamos falar aqui sobre a ação do Espírito. A ação do Espírito. É impossível nós falarmos sobre a morada do Espírito Santo na nossa vida sem nós falarmos, né, desse importante ministério do Espírito Santo. Então é impossível nós falarmos da igreja, do corpo de Cristo, sem falar sobre a ação do Espírito Santo. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, na parte A, nós podemos ver esse texto aqui, pois todos fomos batizados em um Espírito. Né? Então a tradução por um só Espírito, como aparece na Almeida, século 21, e expressões correlatas na nova tradução da linguagem de hoje, e na nova versão internacional, que tem esta nota, ou com, ou ainda por, não significa o mesmo que em um só Espírito. Então é importante isso aqui explicar o seguinte, todos nós fomos batizados em um Espírito. Então, nesse Espírito, a ação desse Espírito está relacionada ao Espírito Santo. Então, foi o Espírito Santo que nos levou a crermos em Cristo, foi o Espírito Santo que nos levou à fé em Cristo. Então, através da ação do Espírito Santo, nós fomos batizados em um Espírito, e não mais de um Espírito. Todos nós temos um Espírito. Eu tenho Espírito, mas é Espírito com E minúsculo. Mas esse Espírito que nos batiza, no momento que nós aceitamos Jesus, este é o Espírito Santo. Agora, a iniciação do corpo. Como é que inicia-se isso aqui? As duas versões são gramaticalmente legítimas. Ser batizado por um só Espírito quer dizer que é o Espírito quem batiza. É o Espírito quem batiza. Isto indica a iniciação dos crentes no corpo de Cristo. Então, todo crente, quando ele inicia a sua fé no corpo de Cristo, todo crente que vai a Cristo, legitimamente vai a Cristo, ele está sendo batizado no Espírito, porque é o Espírito quem batiza. Isso aqui é diferente do batismo com o Espírito Santo. Então, todos crentes que aceitam Cristo como seu Salvador, ele já está sendo batizado no Espírito. E não se refere ao batismo no dia de Pentecostes. Isso aqui é muito importante o que o autor colocou. Agora, eu quero ler aqui no livro aqui de Wesber, aqui na página 797, achei muito interessante esse ponto aqui, e eu quero repartir com os irmãos. Vamos ver aqui o que é que o autor diz aqui. Sobre esse batismo no Espírito, ele diz assim, ó, o batismo do Espírito ocorre na conversão, quando o Espírito entra no pecador que crê e lhe dá nova vida, fazendo de seu corpo o templo de Deus. E ele continua, todos os cristãos experimentaram este batismo definitivo, conforme 1 Coríntios 12, 13, todos os cristãos, acabamos de ler esse texto.
As Escrituras não ordenam em parte alguma que devemos buscar esse batismo, pois já o experimentamos e ele não precisa ser repetido. Então, este batismo aqui não está se referindo ao batismo no Pentecostes, né? Os discípulos já eram batizados no Espírito Santo, né? Por quê? Jesus, quando soprou, diz, recebeis o Espírito Santo, né? Recebais o Espírito Santo, ele já tinha o Espírito Santo. Por quê? Porque isso ocorre no momento da conversão. Agora, o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, é aquele batismo do Pentecostes, que isto ainda ocorre, assim nós cremos até hoje. Não há discriminação no corpo. O importante isso aqui, nós não fazemos discriminação no corpo, isto é, discriminação entre crentes e outros crentes. De forma alguma nós podemos discriminar as pessoas. Por quê? Porque Deus não faz diferença, né? A gente sabe que um corpo saudável, diversos membros devem cooperar uns com os outros, a mão com o pé, a mão com a boca, os olhos com o ouvido, etc. Então todos nós estamos cooperando uns com os outros. O nosso organismo, o nosso corpo, os membros do nosso corpo, eles cooperam para o quê? Para o bem do corpo. Então não pode haver discriminação no corpo do Senhor. Ele aqui colocou, não há distinção de pessoa, raça ou status social. Não deve, pelo menos não deve existir essa discriminação de pessoa, de raça, status social na igreja. O apóstolo explica assim, formando um corpo quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito, conforme 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, parte B. Então, este corpo, os membros do corpo, no meio do membro, entre os membros do corpo, não pode haver discriminação de sexo, de status, de raça, né, de pessoas. Não pode haver. A ajuda mútua no corpo. Conforme nós já falamos aqui, já falamos várias vezes, cada membro ele precisa dos outros membros. A gente não pode viver isolado sem precisar um do outro. Não podemos. O pastor colocou aqui, o comentarista, diz assim, a ilustração do corpo humano como igreja, nos versículos seguintes, além de mostrar a unidade na diversidade, ensina também que precisamos uns dos outros. Aqui que nós estamos falando. A gente precisa de uns dos outros irmãos. Mesmo aquele irmão que você acha que ele é insignificante, ele não é insignificante. Ele tem a sua importância no corpo. E que igualmente diferimos entre si, 1 Coríntios 12, 18. E que precisamos cuidar uns dos outros, conforme 1 Coríntios 12, 25. Isto é a igreja. Então, alguns textos aqui, que você pode ler depois na sua lição. Enfim, amados, ninguém se pode se dar o luxo de ser independente. Esta é a grande verdade. Ninguém se pode dar o luxo de viver independente. Todos nós precisamos uns dos outros para nós vivermos em comunhão uns com os outros e fazermos o papel a qual Jesus nos chamou. Por último, já finalizando, temos aqui a síntese do tópico, que é: a igreja é o corpo de Cristo na terra, a morada do Deus Altíssimo. Então, a igreja é o corpo de Cristo na terra, a morada do Deus Altíssimo. Finalizando, já a conclusão. Bem, você sabe que Deus, já falamos aqui, o Senhor, ele habitou no tabernáculo. Ele habitou numa casa, numa tenda móvel, que era montada e desmontada. Você conhece essa história. Mas hoje, depois ele habitou no templo, né, no templo de Salomão, depois que foi destruído, e depois foi reconstruído por Zorobabel, depois foi embelezado por Herodes. Hoje o Senhor habita onde? Uma habitação individual. Então eu e você, nós somos habitação do Espírito Santo, somos templo, né, do Espírito Santo. E nesta habitação também, é uma habitação, podemos dizer, a igreja do Senhor é uma igreja só, composta por pessoas aqui, judeus e gentios, isto é, povo de Israel, exclusivo de Israel, e povo gentio. Nós éramos gentios. E graças ao sacrifício de Cristo, essa fé em Cristo nos levou a nós formarmos um só corpo em Cristo. E a missão principal da igreja, a nossa missão principal da igreja é adorar e propagar o Evangelho. Precisamos adorar o Senhor e propagar o Evangelho. No mais, que Deus lhe abençoe. Até a próxima ministração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Até lá. Boa ministração, que Deus lhe abençoe, em nome do Senhor.